Senhor, irmãs, tudo bem? Então, tô um pouquinho nervosa, não porque estou falando com as câmeras, mas por falar da palavra de Deus, por dar um estudo, eu fico bem nervosa. Mas assim, espero que Deus fale ao coração de vocês. Eu acredito que se você tá vendo esse vídeo é porque o Senhor tem algo a falar e com certeza o Senhor também falou comigo. E aí a Andressa até comentou comigo, né? Me chamou e eu fiquei naquela coisa, vou ou não vou? Mas o Senhor é que chama, o Senhor é que capacita. E mesmo com pouco tempo de casada, que as irmãs sabem, né? Acho que 1 ano e pouquinho. Eu não sei 1 ano e quantos meses, mas 1 ano e pouquinho. E a gente já pode vivenciar tantas coisas e ver o que o Senhor faz através do casamento, como o Senhor é fiel no meio disso, né? Porque foi algo que ele mesmo criou e é para a glória dele. Então aqui a lição fala sobre obediência na família. Obedecer aos mandamentos do pai implica em uma recompensa que ele mesmo garante. E aqui, o que me chamou a atenção nessa parte aqui é sobre obediência, né? A gente sabe que obediência, ela tá ligada a uma ordem, porque as nossas necessidades, aquilo que a gente faz pelo prazer, por ninguém ordenar, porque a gente quer, é muito fácil. Mas a obediência, ela requer de nós, né, um abandono às nossas vontades, um abandono às vezes aquilo que a gente pensa que é o melhor para obedecer. Então é muito importante que tenha esse entendimento, porque muitas das vezes hoje em dia, né, no mundo de hoje relacionado à família, a gente vê que não existe mais essa questão dos mandamentos bíblicos, porque cada um faz da forma que quer, cada um age da forma que quer, mas o Senhor, né, o nosso Deus, deixou mandamentos, deixou incumbências para cada um, deixou funções para cada um. Então é bem importante que a gente entenda isso, que o Senhor, ele traz respaldo para a questão da família, ele traz função para a esposa, para os filhos, para os maridos, para os pais, e a gente precisa entender que nem sempre a obediência é algo confortável de ser feito, muitas das vezes não é, né? Mas a gente sabe que existe um valor na recompensa, porque a gente está obedecendo o querer de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por mais que às vezes doa na gente, mas é a vontade do Senhor. Então, eu botei aqui, a obediência está ligada a uma ordem, por isso não é fácil de se executar. A Bíblia nos deixa mandamentos acerca dos nossos papéis, é necessário obedecê-los. E aí a gente vai para as ordenanças que a Bíblia nos deixa, e aí eu vejo a ordem aos maridos: amar a esposa como Cristo amou a igreja. A gente sabe do quão grande é esse papel, né, dos maridos. A gente sabe que o amor de Deus pela sua igreja foi capaz de levá-lo a uma cruz para morrer por nós, para nos dar o direito à vida eterna, para que a gente vivesse debaixo da graça do Senhor. Então, assim, é um amor muito grande, é uma questão de se doar pelo outro, é uma questão de sofrer em favor do outro. E aí, isso precisa ser muitas das vezes mais repercutido, né, falado no meio do povo de Deus, porque, assim, como é que eu posso explicar? A gente sabe que muita gente usa, muitos homens, né, evangélicos, ou não sei, mas às vezes usam da questão da liderança para maltratar a esposa, para colocar a esposa para baixo, para não valorizar, para usar isso como algo em benefício dele mesmo. E a gente sabe que a Bíblia não relata isso. A Bíblia deixa uma ordenança para o homem. Apesar dele ser o cabeça e ser o líder, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. É necessário que tenha esse amor, que tenha esse zelo, que tenha esse cuidado, para que tenha uma harmonia, para que o Espírito Santo trabalhe no meio da família. E aí eu acho bem importante a gente frisar isso, sabe? Eu sempre falava muito com o Caio a respeito disso, porque eu via muitos casamentos
destruídos no meio do povo de Deus, né? No meio da igreja. E eu falava, gente, o que tem de errado? A gente sabe que tem o papel da esposa, né? De ser sábia, de edificar o lar. A gente sabe que tem esse papel, mas a gente sabe que existe o papel do marido. E quantas vezes eu presenciei coisas que eu falava, nossa, isso não é bacana. Mas o Senhor, ele deixou respaldo para isso. O Senhor mandou que os homens amassem a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a gente vê que quando todo mundo ele começa a se encaixar nos seus papéis, a gente vê o agir do Espírito Santo trabalhar, o exemplo, como o Senhor trabalha no meio da família. Então aqui existe uma ordem para os maridos. E talvez você aí, mulher que esteja me vendo, né? Fale assim, Lorena, porque você não conhece meu casamento, você não sabe como é que é meu marido, e é só a graça de Jesus. E aí vem a ordem do Senhor, né? Para as mulheres, estais sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor, ou seja, está ao lado do teu marido em obediência, que é muito difícil. Eu falo pra mim, eu falo aqui, irmãos, que eu tô falando isso porque meu marido deve ver, né, depois. E assim, eu vou contar até um testemunho. Quando a gente tava noivo, tava numa fase muito difícil, sabe? Muitos conflitos, muitos medos, eu ouvia muitas coisas negativas do casamento. Eu fui criada junto com a minha avó e com a minha mãe, então eu não tinha um exemplo assim. Eu até fui criada junto com meu avô, mas meu avô faleceu quando eu tinha uns 9 anos. Então eu não tive muito exemplo para eu saber como é que funcionava o casamento. E aí chegou numa época do noivado que a gente estava tendo muitas brigas, e já estava perto do casamento. E a gente teve uma discussão, a gente estava até dentro do carro esse dia, né, lá na frente da minha casa, a gente começou a falar sobre algumas coisas e a gente falou, vamos orar. Vamos orar porque o Senhor é que fez a família. Então o Senhor vai nos ajudar nesse processo, o Senhor vai nos ajudar a entender a nossa função, nosso papel. E ali a gente orou e choramos, assim, pedimos a Deus, ao Espírito Santo, que nos conduzisse nesse caminho, que pedi ao Espírito Santo que me fizesse uma mulher sábia, uma mulher que edificasse o lar, uma mulher que fosse ajudadora do meu marido. E ali eu vi a ação do Espírito Santo, naquele momento que eu orei, eu falei, Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor está sobre todas as coisas, o Senhor pode me ensinar o que o Senhor quiser. Então, assim, me ensina a ser uma boa esposa, me ensina a ser uma mulher sábia. E ensina Caio a amar como o Senhor amou a igreja. Faz com que a gente seja uma família de exemplo, uma família onde as pessoas possam ver a glória do teu Espírito. E ali a gente orou e eu vi a partir dali, sabe, uma mudança de comportamento. Claro que é necessário que tenha esse entendimento, né? Quando a gente está errando, se a gente não reconhecer que a gente está errando, infelizmente a gente não vai conseguir mudar. Mas a partir do momento que a gente reconhece e vê que tem uma dificuldade naquilo, leva para oração, começa a pedir ao Senhor. E assim a gente fez. E glória a Deus por isso, porque eu ouvi muitos comentários, irmãos, eu tô falando isso porque eu realmente ouvi muitos comentários negativos acerca de casamento e talvez do meu próprio casamento mesmo, de que eu iria ver, que eu não iria dar certo, e que casamento é muito difícil, que você é muito doida, você casou nova, casei com 19 anos, agora eu tô com 21, e eu ouvindo aquelas coisas, sabe, por mais que a gente tente não absorver, mas a gente absorve, e eu ficava naquela coisa, e eu falei assim, Senhor, me dá a tua paz, sabe? Me dá a tua paz, meu casamento é aquela coisa, né? Cada um, Deus tem uma história. E meu casamento vai ser abençoado em nome de Jesus. E a gente orou. E ali a gente começou a entender como é que funcionava. E o Espírito Santo foi trabalhando e foi colocando as coisas no nosso coração. Aquelas brigas cessaram. E existe também toda uma parte espiritual, né? Uma decisão muito importante. Talvez você que esteja vendo meu vídeo aí tenha uma filha que adolescente ou para casar. Você entende a sua preocupação de mãe, né? De pensar num casamento bom.
e a gente sabe que o casamento ele reflete em muitas coisas, né? Reflete na sociedade, reflete no seu bem-estar, reflete, como é que eu posso dizer, na sua vida espiritual, porque quando tudo tá certinho, sabe, encaixadinho, como Deus manda, flui de uma forma diferente. Então tá aqui, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor. E como é importante a gente entender isso, né? Não é por muito tempo. Eu falava isso, mas era difícil de ser compreendido, né, na minha cabeça. E aí eu entendo que quando um homem ele ama a mulher como Cristo amou a igreja, é muito mais fácil, né, da mulher estar sujeita ao marido, né? Mas e quando o homem, às vezes não é evangélico, tem essa... E aí Deus fala sobre a questão da mulher sábia, que edifica a sua casa. E aí o Senhor dá o Senhor fala a respeito disso, e eu vejo uma grande importância, porque ele diz que a tola destrói. Então, existe uma responsabilidade aí colocada sobre nós mulheres, porque a gente tem um jeitinho de falar, a gente tem a oração, a gente entende que tem um objetivo, mas tem dois caminhos, e a gente sabe como fazer por um caminho que seja mais tranquilo, agindo com sabedoria, pedindo a Deus. E a palavra de Deus diz que se a gente pedir a sabedoria, não a sabedoria terrena, mas a sabedoria que vem do alto, o Senhor vai nos dar. Então, assim, se você tem um marido que talvez não seja evangélico, ou talvez seja, mas tem essa dificuldade, começa a orar, pedir a Deus sabedoria, para que você seja ajudadora do seu marido, né? Eu fico pensando muito na obra que o Senhor tem a realizar, sabe? Eu lembro de Sansão, né? Quando foi pro lado errado, quando escolheu a pessoa errada, como aquilo atrapalhou, como aquilo trouxe consequências ruins para Sansão. Eu falo que atrapalhou porque nada, gente, né, foge dos planos de Deus, dos propósitos do Senhor. Mas, assim, a gente sabe que existe consequências para os nossos erros, a gente não pode fugir das nossas responsabilidades. Então, assim, como é importante essa escolha, como a família é algo importante, como a família é algo bombardeado, como o inimigo de forma sutil tenta inverter os papéis, tentam colocar empecilhos. E aí eu te pergunto se você tem pensado nisso, como eu também fiquei pensando nisso, né? Se você tem pensado se o seu papel como ajudadora, o seu papel como uma mulher sábia, se você está executando esse papel. Ou você, homem que está vendo esse vídeo, se você tem amado a sua esposa, se você tem se preocupado, se quando sua esposa fala que está com uma dor, que está com uma dor de cabeça, que está passando por um problema, se você está do lado dela, se você ora pela vida dela, se você a chama para ir para um culto, para ir para uma consagração, né? Agora a gente não tá tendo, né? Só os cultos durante o domingo, mas às vezes no seu próprio lar, se você tem executado o seu papel. E aí a gente começa a ver, né, a palavra de Deus direcionando. Eu acho engraçado porque eu não lembro se eu separei uma frase aqui, mas eu achei interessante que, assim, não existe mais importante para o Senhor. Ah, será que o mais importante para o Senhor é o homem? É a mulher? É a mãe? É o filho? Não. Existem funções diferentes, mas o Senhor ama a todos. E o Senhor cuida da família. E aí a gente também vai ver a responsabilidade que o Senhor dá para os filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais, pois é justo. Quantas coisas a gente vê no mundo de hoje, né? Tantos jovens nas drogas, envolvidos com coisas ruins, já perderam a sua vida, já não estão mais aqui, por uma simples desobediência aos pais. Como é importante com que a gente entenda, né?
nós já casadas, né, mas que a gente passe isso para os nossos filhos, a questão da obediência, porque também quem vai impor limites, quem vai ensinar isso, somos nós. E como é importante para os filhos obedecer aos pais. Quantas coisas eu já vivi, assim, coisas que minha mãe falava assim, nossa, não acho bacana você ir nesse aniversário, e acontecia algo no aniversário que... E eu ficava assim, nossa, como Deus cuida, né? Como o Senhor orienta os pais para que... orienta os pais a respeito dos filhos. Quantas coisas minha mãe já conversou comigo. E eu via, assim, o Espírito Santo falando através da minha mãe, e a minha obediência me trazia boas consequências, né? Recompensas. Então, eu vejo aqui a ordenança que Deus dá ao marido, à esposa e ao filho. E aí eu venho te fazer uma pergunta. Como que tem andado seus filhos? Como que tem andado seu marido? E como que tem andado você? Será que essa modernidade toda não tem vindo de encontro à sua família? Será que alguns conflitos que vocês têm passado não têm vindo por uma questão de falta de oração, de reconhecimento dos seus erros, de pegar funções que não são suas? Isso é muito importante. Muitas mulheres às vezes vivem em conflito assim por uma questão de pegar funções para elas que não são delas. E a gente precisa, muitas das vezes essa modernidade ela vem, gente, eu não falo de trabalhar fora, né, nada disso não. Eu falo por uma questão de forma de responder, de não entender a função, a questão de ser auxiliadora, a questão de ser, de estar ali para ajudar, sabe? Seu marido chegou estressado do trabalho, o seu marido teve um conflito com os familiares, então você vai chegar e vai ficar falando, você vai colocar mais fogo naquilo, ou você vai falar, leva para oração, vamos orar, o Senhor tem uma forma de resolver. A gente vê quando uma família ela tá firmada em Cristo. A gente vê porque existe uma harmonia, existe amor, existe zelo, existe o cuidado. E uma coisa que eu parei para pensar é que não existe família perfeita, né? A gente sabe que muita gente fala como se a família fosse perfeita. Nossa, a família é perfeita. Não, não existe família perfeita. Também não existe casamento, meu Deus, olha, casar você vai destruir sua vida. Também não existe isso. Não existe família perfeita, mas existe um Deus perfeito, um Deus soberano, um Deus justo, que está sobre todas as coisas, que criou a família e que tem interesse com que a sua família viva em harmonia. E para isso o Senhor deixou na sua palavra. Então, é isso que a gente tem que entender. Você e eu, nós não somos perfeitos, nós não somos mulheres maravilha. Nós temos as nossas dificuldades como mulher, a gente tem os nossos conflitos internos. Mas o Deus que é perfeito, soberano, aquele que a gente adora e serve, ele tem interesse na nossa família. Ele tem interesse em fazer da nossa família uma família que seja um exemplo para a sociedade. Ele tem interesse em cuidar da família, porque ele constituiu a família. Então, às vezes, falta na gente folhear a Bíblia, ver onde está o nosso erro, ir para a oração, pedir ao Senhor. Falta isso no povo de Deus, sabe? Antigamente, tudo eu via assim, minha bisavó, minha avó se recorrendo ao Senhor para saber o que o Senhor tem. E hoje em dia, com essa modernidade toda, com as redes sociais, com tanta coisa que vai consumindo o nosso tempo, a gente não para pensar. E a família é um bem muito precioso, é um presente de Deus e a gente precisa ter esse cuidado. E na revistinha também fala assim, ó, sobre amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? O primeiro mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem aqui dizendo, ó, o lar deve ser, portanto, um ambiente onde a mágoa e o ódio não criem raízes, com o auxílio do Espírito Santo.
Ou seja, amar o teu próximo também está aí, amar o teu marido, amar o teu filho, amar o teu irmão da igreja, mas falando sobre família, amar o teu próximo é uma ordenança. Então, às vezes, uma briga, uma discussão cria uma mágoa, cria uma raiz de amargura, e não é bom com que a gente dê lugar para isso. Eu preciso, às vezes, aprender isso porque era uma das minhas maiores dificuldades, era o orgulho, sabe? E ainda é, e eu tenho que sempre orar por isso. Então, não deixe com que a raiz da amargura, com que a mágoa tome lugar, sabe? Se teve algo que te magoou, chega, conversa, liberta disso, pede ao Senhor para que essas briguinhas, coisinhas bobas que vão desgastando o relacionamento, não tomem conta da sua família, porque isso vai prejudicar o seu lar. E aqui na conclusão ele fala, o que diz no Evangelho de João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A recompensa é: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o manifestarei a ele. Glória a Deus por isso. Olha só, é interessante, né, irmãs? Porque fala aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E isso aqui, tudo que eu falei aqui com vocês, sobre as funções que o Senhor dá para a esposa, para o marido e para os filhos, é um mandamento do Senhor. Então, é um mandamento que a gente deve ouvir, guardar e executar. Porque esse que pratica os mandamentos do Senhor é o que ama a Deus. E a palavra diz que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o manifestarei a ele. Glória a Deus por isso. Porque se a gente entende que o Senhor criou a família, que o Senhor deu funções para os integrantes da família, que é um mandamento e requer de nós obediência. E a palavra diz em João que um mandamento deve ser guardado, e o que o guarda é o que ama a Deus, então Deus o amará também e o Senhor se manifestará a você. Então, quantas bênçãos, né, a gente vê através disso. É muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque, assim, no mundo de hoje é aquela coisa, se te faz feliz, faça. E Deus não é assim, o Evangelho não é assim. O Evangelho faça mesmo que você sofra. Se Deus está falando que família é algo precioso, se Deus está falando que é para você casar e permanecer casado, se Deus está falando que é necessário pedir perdão, se Deus está falando que é necessário deixar o orgulho, se Deus está falando que é necessário abrir mão, mesmo que isso te deixe triste momentaneamente, é o querer de Deus e é necessário de nós uma obediência. Estou olhando para mim aqui, eu sei que a câmera tá aqui, mas às vezes eu fico mais concentrada em olhar aqui para mim. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Não vai ser fácil. É um mandamento, é uma ordem, requer de nós obediência. Com o mundo de hoje vindo esses dias até vi uma frase que falava assim, eu acho muito errado essa frase, a mulher sábia edifica seu lar. A verdade é que o casal sábio edifica o seu lar. Isso para quem não é evangélico, tudo bem, mas para quem é evangélico, para quem entende a palavra do Senhor, a gente não pode modificar isso. O Senhor deixa ordenança para os homens, mas o Senhor fala que a mulher sábia edifica o seu lar. E a palavra não está errada, porque a palavra é o próprio Deus. Então a gente tem que ouvir, guardar os mandamentos do Senhor, executá-los. Quando tiver em dificuldade, orar, voltar, ler, pedir ao Senhor que nos ajude, porque o Senhor nos amará se a gente praticar os seus mandamentos e os guardar, e Ele se manifestará a nós. Então, se a nossa família está de acordo com a palavra de Deus, se nós estamos de acordo com as funções que o Senhor nos deu, o Senhor vai manifestar a sua glória através da nossa família. Então, você pode crer nessa palavra. Olha para sua família, vê o que tem de errado.
se é o seu marido, se você tem essa coisa de conversar com ele, se é você mesma, se são os seus filhos, você talvez esteja dando uma liberdade, você precisa às vezes impor limite para que ele entenda a questão da obediência. Você começa a olhar isso porque o Senhor quer manifestar a glória dele através da sua família, através da sua vida. Que você não venha olhar para o que o mundo vem falando, mas que você venha meditar na palavra de Deus. E entender que mulher, homem, filho, todos nós somos importantes para Deus. O Senhor só falou sobre funções diferentes. O homem é a cabeça, a mulher é a sua auxiliadora. E os filhos devem obedecer aos pais. Então é isso que Deus falou ao meu coração. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, que você receba essa palavra, que você não só escute essa palavra, mas que você comece a olhar à sua volta, olhar como tem sido o seu dia a dia com a sua família, se você tem valorizado isso que o Senhor te deu. Porque a sua família é algo que o Senhor te deu, é um presente, é uma dádiva, é uma bênção de Deus. E a gente tem que cuidar, né? O Senhor dá, é igual o filho, né? Eu ainda não tenho, mas o Senhor dá a bênção, mas Ele também requer de nós o nosso trabalho, o nosso empenho naquilo ali. E família também é assim. Então que o Senhor possa abençoar a sua família. Eu fico muito feliz de estar aqui falando com as irmãs. Passei uma maquiagem para ficar bonita, né? Para ficar até mais fácil de vocês verem o vídeo. E é isso, eu tô começando, né? Eu e Caio, a gente começou nossa família agora, mas glória a Deus, porque todas aquelas palavras que vieram ao meu encontro no noivado caíram por terra. E é assim que o Senhor também quer fazer na sua família, na família dos seus filhos, porque quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente guarda, pede com que o Espírito Santo nos direcione nesse caminho, o Espírito Santo nos direciona, o Espírito Santo abençoa, porque Ele é amigo, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é que está com a gente e Ele vai te ensinar a ser uma mulher sábia. Ele vai te ensinar, homem, a amar a sua esposa como Cristo amou. Ele vai te ensinar, filho, mesmo quando você acha que seu pai está sem razão, obedecer aos seus pais. Então que o Senhor abençoe a sua família e é até aqui que Deus me deu. Fique na paz de Cristo. Um beijo e até a próxima se tiver.